Uma vez tendo chego ao final, naquela primeira corrente que a gente fez, então a gente precisa trazer aqui o cabo e cuidado para você não passar a agulha aqui nessas alças, tá? A gente vai passar a agulha aqui, naquela primeira corrente, puxar a laçada e a gente arremata. E aí a gente tem o contorno todo feito, ó, vou alargar aqui. Olha o avesso da coisa, como é que fica. Tá vendo? Então, foi essa carreira que a gente fez agora. E aí, minha gente, na sequência, eu preciso de um cordão de correntes para que eu possa começar a modelar o arabesco. Então, olha só, eu vou fazer aqui 40 correntes. Então, basicamente é isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente até eu alcançar 40. Uma vez tendo, então, 40 correntes, nós vamos preencher este cordãozinho de correntes com pontos baixos. E a gente trabalha ao redor, mas para trabalhar ao redor, o primeiro ponto baixo a gente faz sobre o ponto. Então, pulo primeiro, no próximo você passa aqui a sua agulha, puxa uma alcinha, faz aqui o ponto baixo. Você precisa de um ponto para travar e até mesmo para segurar. Então, olha só o que eu vou fazer. Passando aqui, ó, eu seguro com esse dedo, eu ajudo a manter na posição. Passando a agulha ao redor das correntes, puxo aqui uma alcinha com nova laçada. Olha eu segurando, ó. Ponto baixo. Novamente, ó, ao redor, puxa a alcinha, nova laçada, segura aqui e ponto baixo. Fiz 2. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minha gente, em todos os que eu fiz aqui, eu obtive 53 pontos baixos até alcançar aqui a ponta da minha florzinha. Pode variar, você pode ter um pouquinho a mais, você pode ter um pouquinho a menos. Só não pode, por exemplo, se aqui eu obtive 53, você não pode aí ter 45. Por quê? Porque a quantidade de pontos que eu preciso para modelar o arabesco não existirá. Agora, se você tiver, por exemplo, 50, tudo bem, ou 55, tudo bem. Uma variação pequena para mais ou para menos, tudo bem. Agora, uma diferença muito grande realmente não vai ajudar a gente. Nós vamos obter um resultado diferente. Dá para fazer, mas ficará diferente. Vou preencher então aqui com pontos baixos e eu já volto. Na sequência, a gente vai começar realmente a modelar o arabesco. Então, o cordãozinho de correntes revestido com os pontos baixos está aqui. É bem importante, na hora que você for trabalhar, você observe se não tá girando, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele retinho assim, olha. Porque quando a gente solta, olha como é que ele gira. Porque tem uma quantidade de pontos aqui maior do que a quantidade de correntes, tá? Então, vai acontecer, tudo bem, não tem problema. A gente vai observando para trabalhar corretamente. Então, eu preciso prender este ponto aqui por trás. Lembra dos cordõezinhos de correntes, que sempre tem 2 correntes aqui? Então, você vai passar aqui logo na sequência, ó, faz aqui um ponto baixo para prender, tá? Então, esses pontos ficaram presos na base, na florzinha, tá? Você vai fazer aqui 1, 2, 3 correntes e você virá aqui por trás, trabalhando sempre no cordãozinho. Olha lá, eu vindo na próxima pétala, ó, no próximo cordãozinho. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente para me dar movimento, eu preciso conseguir movimentar a minha agulha. E agora, minha gente, precisa ter bastante atenção, porque nós vamos girar a agulha algumas vezes. E desta forma, a gente corre o risco de passar aqui nestas alças. Cuidado, mantenha aqui seguro para você não passar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é assim, olha, eu vou laçar, viu aqui? Gira a agulha,
olha, girei e eu vou laçar. Olha lá, gira a agulha e eu vou laçar. É a segunda laçada. Gira a agulha e eu vou laçar. Gira a agulha, a terceira laçada, e eu vou laçar. Gira a agulha e laça de novo. Gira a agulha. Você tem a quantidade de voltinhas necessárias neste momento. Eu preciso arrematar, então eu laço e eu trago esta laçada aqui por dentro, bem devagar, porque é um bololô de cabos, tá? Vai trazendo, olha lá, ó, saiu, tá vendo? Laça e trava, olha lá, bololozinho travado. Agora, a gente trabalha o avesso, tá? Então, eu laço, eu giro aqui o meu trabalho e eu pego o meu cordão, que é nele que eu vou prender, né? Então, no mesmo ponto de base, onde eu fiz aquele cordão de 3 correntes, é no último ponto baixo, né? Eu venho aqui e eu faço um ponto alto. É no mesmo, tá bom? Ó. Tá lá. Faço uma corrente e eu vou fazer de novo aquelas voltinhas, tá bom? É um nozinho. Então, veja, ó, primeira passada, gira, laça de novo. Segunda passada, gira, laça de novo. Terceira passada, gira, laça de novo. E agora, na última laçada, é para arrematar. Então, laça, traz aqui por fora, ó, devagarinho. Se por um acaso desfazer, tem problema, começa de novo. Ó, aqui não saiu direitinho. Saiu sim. Laço e aqui é o arremato. Tá preso. Laço no próximo ponto, lá na base. Então, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Olha lá. Faço uma corrente, vou fazer de novo as voltinhas. Então, vamos lá, ó. Primeira passada, girei. Laço de novo. Girei. Laço de novo. É a segunda. Girei. Laço de novo. Girei. Terceira. Girei. A última deste lado. Girei. E agora é a laçada para eu poder arrematar. Trago para fora. Olha lá. Laço e travo. Laço para fazer o ponto alto. Minha gente, é no mesmo ponto de base. Mais um ponto alto. Olha lá. Então, nós temos já 2, né, pontos altos que foram feitos no mesmo ponto de base, né? Nós temos aqui, ó, 2, ó, 1 e 2, o cordão de correntes faz a vez de 1, e 1 e 2, tá bom? Na sequência, eu farei 3, sendo que é 1 em cada ponto. Então, vou fazer o meu nozinho, ó, uma corrente. Vou fazer aqui, ó, passei, girei, lacei, girei. É a segunda passada desse lado. Girei. Agora a terceira. Girei. E agora eu vou fazer a minha última para arrematar. Sempre travando, fica bem durinho, tá bom? Laço e aí no próximo ponto, um ponto alto. Gente, eu preciso de 3 assim, tá? Então, ó, aqui, né? Fiz o primeiro, aonde é 1 para cada um, né? Então, aqui uma corrente. Vou fazer aqui, ó, primeira, segunda e terceira. Laço. E com uma corrente eu travo. Vou fazer o segundo ponto alto, 1 para cada ponto. Isso que tem que lembrar. Então, é o segundo dessa sequência. E aqui você já vê que eu dou uma acelerada, porque a gente já fez lentamente algumas vezes. Aí, se ficou um pouquinho mais difícil para vocês, para um pouquinho, volta para ver aqui no início, né, que eu fiz mais lento, e começa de novo comigo, tá bom? Sempre assim. Faço uma corrente,
Vou fazer aqui a primeira passada, a segunda e a terceira. Laço para arrematar, ajusto e travo. Laço no próximo ponto, ponto alto. Esse foi o terceiro da sequência. Olha que belezinha, tá? Começa a ficar como se fosse um babado, mas não é babado não vai ficar assim no final. Agora, eu vou fazer o próximo ponto alto no terceiro ponto de base. Então, eu vou fazer primeiro o nozinho, corrente. Vamos lá, primeira, segunda, terceira. E aqui eu arremato. No terceiro ponto de base é que vem o ponto alto. Então, vamos lá, tem que contar aqui o trem, ó. 1, 2, no terceiro é o ponto alto. Olha lá, a gente começa a espaçar, né, os pontos baixos entre os pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência de 4 da mesma forma. Eu pularei 8 pontos de base para prender o próximo ponto alto. Então, vamos lá. Vou fazer uma corrente, ó, lacei a primeira, a segunda, a terceira. Próximo é arremate. Travo, laço para fazer o ponto alto. E lá na base, gente, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E faço o ponto alto. Eu começo a modelar o arabesco, gente. Ele começa a fazer o contorno, tá? Vai fazer a voltinha. São 4 vezes essa sequência com 8 de intervalo. Eu fiz a primeira, preciso de mais 3. Vou fazer as 3 e eu volto aqui. Então, olha lá, minha gente, aquela sequência com 4 intervalos de 8 pontos na base, ó. 1, 2, 3 e aqui 4, tá bom? Então, agora, eu já tô com o nozinho aqui, eu vou laçar e aqui na base a gente vai dar um intervalo menor, pula 1 e faz 1, ó. Aí eu faço a corrente. Então, eu fiz o primeiro somente com 1. Na verdade, eu tenho que fazer aqui uma sequência de 3, de 4, mais ou menos isso, para que eu possa chegar perto do final e eu poder fazer a última voltinha. É o último movimento que o arabesco vai fazer. Então, eu vou fazer aqui, olha, eu fiz 1, tá? Eu vou fazer mais 3, vai me dar um total de 4, pulando 1. E aí, eu volto para fazer a voltinha final. Feito, então, os intervalos aonde você tem 1, 2, 3 e 4 com 1 de intervalo, nós vamos pular na base 4 e vamos fazer o ponto alto. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu faço ponto alto. Olha lá. Faço aqui a corrente e eu vou fazer o meu nozinho, ó. Então, primeira, segunda, terceira e na quarta laçada é o arremate. Travo, laço, minha gente, no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Corrente e o nozinho. Primeira, segunda, terceira e na quarta é o arremate. Corrente, laço e pessoal, lá na última, ou melhor, no último ponto baixo, passo minha agulha, faço ponto alto. E aí, o que a gente obtém, vamos alargar aqui, é um arabesco sem folhinhas na extremidade. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês verem, peraí, né? Porque a gente precisa modelar ele, ó, tá bom? Olha lá. Tá lá, o arabesco, sem a folhinha na extremidade. Vamos ver como é que a gente coloca a folhinha na extremidade e aí você decide se você faz com, se você faz sem ou você faz com e sem. Vamos fazer um monte.
Para fazer as folhinhas, eu trabalho normalmente com duas, e aí eu trabalho uma maior e uma um pouco menor. Então a gente faz assim: começa com um cordão de 8 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Trabalhando com ele virado para frente, então eu já tenho que observar o arabesco virado para frente para mim. Vou passar a agulha aqui na base do ponto alto e eu vou, olha, fazer um ponto baixo para travar o meu cordão de 8 correntes. Olha ele lá. Deu para ver? Vou fazer uma corrente para me dar mobilidade e cuidado para não passar a agulha nesse bololozinho, nesse nozinho. Pego a alça da corrente, vou trabalhar isto, tá? O arabesco eu ignoro agora. Vou trabalhar ao redor deste círculo um ponto baixo, 2 pontos baixos, laço, um meio ponto, 2 meio pontos, laço, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntes. Passo a agulha, e isso é legal que vocês prestem atenção. Eu gosto de fechar o ponto picô, que é o que nós vamos fazer aqui, passando a agulha na base do fechamento do ponto e na alça lateral da última laçada do ponto alto. Puxo a alcinha e aqui arremato. O meu picô fica bem travado, fica bem fechadinho. Laço e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, um meio ponto, 2 meio pontos, um ponto baixo e 2 pontos baixos. Venho aqui na base, passo a agulha, puxo uma laçada e eu arremato com o ponto baixíssimo. Na sequência, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na base, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, passo a minha agulha e eu faço um ponto baixo. Uma corrente para me dar mobilidade e olha, vou trabalhar este círculo, este arco de 5 correntes. Então, eu faço um ponto baixo, laço, um meio ponto, laço, 3 pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro, 3 correntes. Da mesma forma que eu fiz antes, eu vou fechar o meu ponto picô, é igualzinho. Ponto baixíssimo, peraí que eu não peguei legal, vou pegar de novo. Ó, ponto baixíssimo para travar o picô, fica bem durinho. 3 pontos altos, primeiro, segundo, terceiro, um meio ponto, um ponto baixo. Na base, ó, abro bem aqui pra gente conseguir achar os pontos, eu preciso conseguir enxergar. Na base, passo a minha agulha e um ponto baixíssimo. Vou alargar. Olha lá como é que ficam as duas folhinhas. Agora, a gente vai fazer novamente o nozinho. Para fazer o nozinho, eu preciso trazer esse ponto aqui para o meio. Ele tá bem aqui na extremidade, eu quero ele aqui no meio. Então, eu passo a minha agulha bem no meinho da execução. Eu puxo aqui uma alcinha e eu arremato. É um ponto baixíssimo, que vai me trazer, olha,
pro miolo das folhas. É o que eu preciso aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui uma corrente para me dar mobilidade e lá vou eu fazer as voltinhas, ó. Primeira, segunda, terceira. Agora é o arremate. Corrente para travar. Mas ela tá solta e eu preciso prender. Então, eu vou aqui, trazendo o cabo por cima, passar a minha agulha aqui no miolinho, puxar uma alcinha e olha, arremata aqui. Vou fazer mais um pontinho aqui para deixar muito seguro e eu vou alargar para você ver o resultado. Olha lá, nozinho tá bem no miolinho. Deixa eu pegar mais cabo, que eu tô com medo que desfaça. Que eu ainda não cortei e não arrematei, né? Então, a gente precisa aqui, olha, peraí. Os cabos vão ficar aqui por cima, tá, gente? Mas vocês vão conseguir ter a noção precisa, né, do que é que a gente aqui fez. Olha lá. Tá lá o arabesco e olha as folhinhas aqui com o miolinho lá no meio. Tá vendo? E aí você tem arabesco com folhinhas e a gente tem também a opção do arabesco sem folhinhas. Aí é escolher o seu, tecer e aplicar nas suas execuções. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês teçam. E ficou dúvida? Tudo bem, deixa aí no comentário. Não se esquece, tá? O gráfico tá disponível para vocês no nosso aplicativo. Aguardo vocês lá.